A vontade de Deus é que você obedeça, é que você avance, é que você marche, é que você creia, é que você tome posse da terra, é que você trabalhe, é que você evangelize, é que você ganhe a sua família para Cristo. A vontade de Deus é que você anuncie as boas novas de salvação. A vontade de Deus é que você seja a boca dele no seu lugar de trabalho e transforme aquele lugar terrível num lugar de bênção. Mas você não está crendo, e a sua incredulidade pode estar impedindo coisas lindas que Deus quer te dar na sua vida naquele lugar. Glória a Deus. Nós começamos semana passada uma série de mensagens baseada na palavra de Deus, no que tange a fé. O tema da mensagem é fé. Ou talvez, se você preferir, vivendo pela fé. Pegando emprestado o nome desse livro, o título desse livro, que é um livro que eu tenho tomado como base de roteiro para nos ajudar. Livro muito inspirador, muito prático, muito simples de leitura. Um livro até de letras grandes, um livro de leitura rápida, muito agradável, mas muito bíblico e muito prático, de aplicação muito prática nesse tema da fé, abordando vários aspectos. É claro que eu tenho apenas 4 domingos, eu não vou trabalhar todos os capítulos do livro, estou pedindo direção a Deus, orando, olhando as escrituras e pegando algumas partes, alguns materiais. Mas eu sugiro você que leia esse livro. Se você desejar, nós temos ali no nosso stand alguns exemplares que você pode adquirir, pode estar lendo esse livro Vivendo pela Fé, que é do Derek Prince. Ele é um líder muito influente, ele já tem mais de 2 milhões de livros escritos por ele, vendidos, né, e publicados. Então é um homem que tem influenciado muitas vidas realmente. Está aí o livro como uma indicação, como um apoio aos seus estudos, à sua leitura. Eu espero que você se aperfeiçoe nisso. Muito bem, nós começamos então semana passada destacando 2 versículos bíblicos que eu quero relembrar hoje. Um é de Mateus 19, 26, que vai dizer para nós que para Deus tudo é possível. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, é o Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus pode todas as coisas. Mas nós lembramos também o texto de Marcos 9, 23, que diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, aquele que crê, tudo é possível. E aí, a gente sabe que há uma diferença da gente dizer que para Deus tudo é possível e que se nós crermos, tudo é possível para nós também, né, Guilherme? Fica difícil, não fica? Não ficou diferente? Ficou diferente. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Porque na verdade o que a Bíblia está dizendo é que tudo aquilo que é possível para Deus, tudo que o nosso Deus pode fazer, está acessível para mim e para você, se nós crermos. Se nós de fato tivermos fé. Se nós de fato caminharmos por fé. Se nós de fato buscarmos a Ele em total dependência de fé, nós vamos experimentar tudo o que Deus pode fazer e que Ele queira fazer, está disponível para mim e para você. Glória a Deus por isso. É um privilégio, é uma bênção, é um presente de Deus para nós. A palavra de Deus diz que nós, como homens maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos daria o Espírito Santo, que é o maior de todos os presentes, o maior de todos os dons, o seu próprio Espírito em nós, nos fortalecendo, nos capacitando, nos protegendo, nos dirigindo, nos orientando, nos exortando em todo tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, sabendo que a nossa vida não é obra do acaso, não é consequência das circunstâncias, do acaso, mas há um Deus soberano e o seu Espírito habita naquele que crê nesse Deus. E esse Espírito é quem nos conduz dia após dia, em todo lugar, em todo tempo, nos quebrantando, nos advertindo. Por isso que às vezes a gente não para perceber, mas como é triste, e me perdoe aí a repetição de palavras, mas como é triste entristecermos o Espírito Santo com as nossas escolhas. Porque uma coisa é verdade, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
se você entregou sua vida a Jesus um dia, se você clamou para que Ele seja o Senhor da sua vida um dia, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Só que não basta só aquele dia. A partir daquele dia você começou uma caminhada com Deus e com a presença do Espírito Santo na sua vida. E as escolhas que você tem feito diariamente, os lugares onde você tem ido, as suas prioridades, podem estar alegrando ou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E eu espero firmemente, fielmente, que você esteja fazendo escolhas para alegrar o Espírito Santo de Deus. Com as suas limitações, com as minhas limitações, somos pecadores, somos falhos. Mas uma coisa é a gente sofrer as lutas do dia a dia e nas intempéries do dia a dia, a gente pecar e pedir socorro a Deus para lutarmos, para caminharmos em fidelidade. Outra coisa é deliberadamente fazermos escolhas que ofendem o coração de Deus. E eu confesso que é Deus que está querendo dizer isso para alguém aqui nessa noite, porque não tem nada disso aqui no meu esboço. Mas Deus está me incomodando a trazer isso. Começar por aí. Não adianta nós falarmos de fé. Não adianta nós falarmos de crermos no sobrenatural de Deus e crermos no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, se deliberadamente estamos fazendo escolhas que ofendem o coração de Deus. Você consegue entender a diferença do pecado que nos cerca, que nos rodeia, e que a tentação vem, em alguns momentos a gente tropeça e peca, e por misericórdia a gente clama ao Senhor e recebe perdão de uma decisão deliberada de pecar contra Deus. Você consegue perceber a diferença? Então eu quero desafiar você nessa noite, querido, antes de eu começar aqui a mensagem propriamente dita, vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Deus: Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos se temos ofendido o Senhor. Perdoa-nos se temos colocado o Senhor de segundo plano. Perdoa, Senhor, pelas escolhas que fizemos deliberadamente, que ofendem o Teu coração. Pelos lugares que temos ido e que têm desagradado ao Senhor. Pelas prioridades que temos escolhido e que não são as Tuas prioridades. Pelos relacionamentos que temos tido e que não são os relacionamentos que o Senhor deseja de nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos nessa noite, Senhor. Santifica-nos, Deus. Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, alegra o nosso coração e se alegra conosco, Senhor. Pois queremos caminhar contigo, queremos aprender do Senhor, queremos caminhar em santidade, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver muitas formas e muitos aspectos como a palavra fé nos é apresentada. Nós podemos olhar fé no aspecto da fé salvífica, de uma dependência total em Deus e da pessoa de Jesus Cristo para sermos salvos e remidos e transformados. Nós podemos ver a palavra fé como conhecimento de Deus. Efésios 4, por exemplo, vai falar sobre isso, que a fé é repartida a cada um de nós à medida que Deus deseja, dando-nos a ideia de conhecimento de Deus. Nós temos o aspecto da fé natural. Eu acho que eu já expliquei isso aqui em algum momento no passado, você já deve ter ouvido eu falar disso. A fé natural é a fé que faz você entrar aqui e sentar aí, sem nenhuma preocupação se esse teto vai cair na sua cabeça. Eu duvido que alguém hoje, ao entrar aqui, tenha se perguntado: será que quem construiu esse teto tinha condições de fazê-lo? Quando você entra num ônibus na rua, você não pede a carteira de motorista do motorista. Quando você pega um Uber, você não confere se ele pode te levar ou não. Quando você pega um avião, você não vai lá na porta do piloto e pergunta se ele tem brevet. Isso é fé natural. Quando a pessoa perde essa fé natural, ela entra com as síndromes do pânico, com os medos desenfreados, tem medo de sair na rua, tem medo de entrar num lugar fechado, porque vai desabar, tem medo de pegar um avião, porque o avião vai cair, tem medo de andar de ônibus e assim por diante.
Mas tem 3 aspectos da fé que são muito interessantes, que até o autor do livro destaca para a gente. Eu quero citar 2 rapidamente e quero me ater ao terceiro. O primeiro aspecto é a fé como um dom de Deus, o dom da fé. Quando eu leio, por exemplo, em 1 Coríntios 12, que eu vejo Paulo ali, a partir do verso 7, citando uma série de dons, um dos dons que Paulo cita é o dom da fé. O dom da fé, irmãos, é algo muito especial, que Deus dá para algumas pessoas, que diz respeito a um agir sobrenatural de Deus. Então, quando Deus dá o dom da fé para alguém, Deus coloca no coração dessa pessoa uma palavra de ordem de Deus, um desejo de Deus, um projeto do coração de Deus para o coração dessa pessoa. E essa pessoa, então, ela age em fé, pelo dom da fé, ela é cheia de coragem para aquele projeto específico. É, por exemplo, muitos testemunhos que a gente ouve, quando alguém ora especificamente por alguém muito doente e tem uma palavra de fé no coração clara, quando Deus diz assim, vai até ele e ora pela cura e ele vai ser curado. E a pessoa vai lá e ora pela cura e clama pela cura e diz, em nome de Jesus, seja curado, e aquela pessoa é curada. Por quê? Porque ele não está dando uma palavra do sentimento dele. É diferente de quando eu oro normalmente por alguém doente que eu conheço. Senhor, cura meu irmão. Por favor, Senhor, tem misericórdia dele. Ajuda ele. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem tem o dom da fé, que talvez em um determinado momento, nesse dom da fé, recebe uma ordem de Deus para algo. Recebe a ordem de Deus, por exemplo, para deixar um lugar e ir para outro para fazer uma obra, para fazer um ministério, para fazer um projeto da parte de Deus. Esse é o dom da fé. Não sei se você consegue captar a ideia. O dom da fé está ligado, muitas vezes está ligado a feitos sobrenaturais de Deus. Quando alguém tem o dom da fé, ele ousa coisas direcionadas, geralmente por uma palavra, por uma direção clara, por uma ordem clara, que Deus dá a nós. Isso é diferente de outros aspectos da fé. Talvez haja pessoas aqui que Deus venha dando esse dom da fé. Geralmente o dom da fé, ele se apresenta com alguns dons específicos, como por exemplo o dom da contribuição. Uma pessoa às vezes que tem o dom da contribuição, ela às vezes tem o dom da fé junto, então ela contribui com muita liberalidade, porque ela já recebeu de Deus uma palavra de fé e ela crê e ela recebe mais provisão para contribuir ainda mais. Talvez seja ligado a uma ação missionária, porque pelo dom da fé a pessoa crê e dá um passo extraordinário para agir. Eu creio que tem muito a ver, por exemplo, eu não tenho o nome dessa missionária, mas uma missionária chinesa que eu conheci a história uma vez, que ela ao se converter, ela se converteu praticamente sozinha, depois de muitos confrontos e conflitos com a palavra de Deus. Foi tão sozinha que ela se auto-batizou. Ela não tinha ninguém que a batizasse, ela mesma foi no rio e se mergulhou, né, dentro do entendimento dela naquele momento. E dali ela entendeu que ela tinha que deixar tudo e ela simplesmente foi para o interior da China pregar o Evangelho. E Deus usou a vida dela de maneira extraordinária e fez coisas incríveis na pregação do Evangelho. A sua história parece um pouco no filme Bambus no Inverno. Isso é dom da fé, vem de Deus. Quando Deus fala claramente ao seu coração, quando Deus diz claramente a você, faça isso. E quando Ele te dá uma ordem clara, e teu coração é cheio de certeza, e aí você levanta e faz. Um outro aspecto da fé, porque é muito interessante, está em Gálatas 5. Porque assim como em Coríntios, fé é apresentado como um dom, em Gálatas, fé é apresentado como um fruto. Como um fruto. Interessante, né? A fé como dom e a fé como fruto. A fé no aspecto de fruto
tem a ver com a intimidade de Deus, aí já é diferente. Não é necessariamente porque Deus deu uma ordem clara, mas é muito mais ligado à ideia de que você está tão em intimidade com Deus, você tem uma vida tão próxima do Senhor, seu coração está tão íntimo do Espírito Santo de Deus, que como fruto do Espírito na sua vida, você não tem dificuldade de crer, você crê. E seu coração é alimentado de fé em fé, você crê cada vez mais. Você tem tranquilidade em enfrentar os problemas, porque você sabe que o seu Redentor vive, porque você já experimentou a intimidade com Ele, porque você fala com Ele de manhã quando acorda, porque você está dirigindo e está ouvindo Deus falar com você, e você tem alegria na presença dEle, e você já viu milagres, e você não tem dificuldade em crer nesse Deus amoroso, no caráter desse Deus lindo, como diz um amigão meu, um pastor conhecido meu, que ele chama, né? Meu Deus grandão, né? Esse Deus grandão que a gente adora, que a gente serve, e Ele é tão íntimo, Ele é tão amigo, teu coração está tão cheio, que o teu coração é cheio de fé, porque você confia. É como numa relação de intimidade com alguém que você aprende a respeitar, aprende a confiar, aprende a caminhar, e você diz assim: pode acontecer o que for, no fulano eu confio, nele eu confio, ele é meu amigo, ele não vai me largar. Essa é a ideia do fruto da fé como fruto de uma intimidade com Deus. E aí você, querido, está aí cheio de medo, está aí cheio de preocupações, cheio de angústias, cheio de ansiedades, cheio de desesperos, achando que nada vai dar certo, com medo de dar um passo, com medo de agir, porque na verdade está faltando para você esse fruto da fé no teu coração, esse fruto da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quanto tempo você tem gasto em oração? Quanto tempo você tem gasto buscando conhecer as Escrituras? Quanto tempo você tem gasto clamando pela vontade de Deus no seu coração, por intimidade com Ele? Se Deus é uma pessoa, gente, a gente fala tanto disso, a gente não pode falar dessas coisas teoricamente. Nós temos que nos aproximar de Deus. Chegai-vos, pois, a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. É numa relação de intimidade, é uma relação de aproximação, é uma relação de dependência, é uma relação de clamor, é uma relação de oração, que vai me dar experiências com Deus. E cada dia mais eu vou ter mais facilidade de crer, eu vou ter mais facilidade de confiar, eu vou ter mais facilidade de avançar, porque eu sei que o meu Redentor vive. E as experiências que eu já tive com Ele me fazem que diante dos novos desafios, o meu coração seja cheio de novas esperanças. Porque eu sei que o Deus não falhou, não falha e não falhará. Agora, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não conheço, se eu não ouço, se eu não aprendo, se eu não sinto Deus na minha vida, como crer? Como confiar? Eu não vou ter o fruto da fé. O fruto da fé é essa consequência natural. O fruto da fé é algo que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente vê, ele está lá. É mais ou menos igual um fruto da mangueira do seu quintal. Você nem percebe. Quando você vê passeando no jardim, olhando embaixo da mangueira, tem uma manga lá quase pronta para ser colhida. Você nem tinha visto que ela estava lá, mas ela já está lá. Se torna natural, se torna uma realização do próprio Deus no nosso coração. Mas há um terceiro aspecto, que é o que eu quero tentar enfatizar um pouquinho mais hoje, e vou tentar ser bem objetivo, é a fé como um estilo de vida. Está muito próximo ao fruto, mas está ligado à atitude, está ligado a decisões que nós tomamos, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não ouvimos uma palavra, mesmo quando não sabemos o que fazer, mas à luz das Escrituras, à luz das verdades de Deus, a gente toma uma decisão diária de termos uma atitude de fé. Consegue perceber a ideia? Uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé, por exemplo? É a atitude dos espias. Você lembra quando Moisés mandou os 12 espias para espiarem a terra prometida? Israel estava chegando perto, logo no início da saída do Egito, e eles chegaram logo perto da terra prometida, e Moisés manda os 12 espias lá. E o que acontece quando eles vão lá? Eles veem coisas muito assustadoras.
Eles veem cidades fortificadas, eles veem homens muito fortes, muito armados, eles veem realmente algo muito desafiador. Mas eles veem também coisas muito boas, como muitas frutas, muita água, muito alimento, os animais viçosos, cachos de uvas grandes. Ok, problemas, coisas boas, desafios, lutas, ameaças. E 10 espias tiveram uma atitude de não fé. Eu vou usar a expressão não fé para reforçar a palavra fé, porque na verdade no português nós não temos o verbo fezar, né? Ou no português é bem diferente. A ideia de ter fé é crer. Só que eu quero enfatizar a palavra fé. Então, a atitude de incredulidade deles foi a atitude de não fé. 10 espias tiveram a atitude de não fé. E 2 tiveram a atitude de fé. Eles viram os mesmos perigos, as mesmas muralhas, as mesmas ameaças, os mesmos soldados. Mas eles disseram, não, peraí. Se Deus está nos mandando para cá, Deus vai conosco. Deus não tinha dado um dom de fé para eles, no sentido de uma palavra clara. Não é um fruto que está manifesto, mas é uma atitude diante da vida. Diante da vida, aqueles 2 homens, conhecendo as verdades de Deus, eles declaram, o Deus que nos trouxe aqui é que vai nos dar essa terra. Esse é um exemplo de uma vida de fé. E é lamentável nós vermos, Números capítulo 14, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá, Números capítulo 14. É muito triste quando nós lemos os versos 11 e 12. Quando Deus diz assim a Moisés, Números 14, versos 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Percebe? Quão triste é, Deus está dizendo, eu os destruirei com praga. Até quando esse povo não vai crer em mim? E olha o que o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 19, vai registrar sobre esse mesmo episódio. 3,19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Fazendo alusão, ele está fazendo alusão aqui no capítulo 3, à incredulidade do povo de Israel, dos espias, dos 10 espias que não creram, que tiveram uma atitude de não fé, e que levaram o povo a ter uma atitude de não fé. E por causa da atitude de não fé, aqueles homens não entraram na terra. E o autor de Hebreus está dizendo, por causa da incredulidade, não puderam entrar. É estranho, mas é real, de que de alguma forma o autor de Hebreus está reforçando de que a incredulidade impediu, presta bem atenção nessa frase, a incredulidade impediu os feitos de Deus na vida de Israel naquele momento. Deus queria que Israel entrasse na terra prometida, mas a incredulidade deles impediu que aquela geração entrasse. É difícil nós compreendermos isso, afinal de contas, Deus não é soberano, Deus não é Senhor de todas as coisas, mas aí está mais um momento em que a minha atitude de fé ou de não fé, de crer ou de incredulidade, vai permitir ou vai impedir que eu viva os planos e os projetos de Deus para a minha vida. Você consegue perceber como isso é sério? Isso é importantíssimo, porque tem muito crente, gente, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, e eu espero que esse não seja o seu caso. Tem muito crente que acha que a vida cristã ela é automática. Já que eu entreguei minha vida a Jesus, pronto, está resolvido. Minha vida está nas mãos de Deus. E aí a gente fica numa situação assim, meio sem eira nem beira, meio, não está dando certo, está difícil, Deus quer assim mesmo, né?
Deus quer assim mesmo, vontade de Deus, vontade de Deus. Vontade de Deus nada. A vontade de Deus é que você obedeça, é que você avance, é que você marche, é que você creia, é que você tome posse da terra, é que você trabalhe, é que você evangelize, é que você ganhe a sua família para Cristo. A vontade de Deus é que você anuncie as boas novas de salvação. A vontade de Deus é que você seja a boca dele no seu lugar de trabalho e transforme aquele lugar terrível num lugar de bênção. Mas você não está crendo. E a sua incredulidade pode estar impedindo coisas lindas que Deus quer te dar na sua vida, naquele lugar. Não estou falando de confissão positiva, não estou falando de teologia de prosperidade, eu estou falando de homens e mulheres que têm uma vida de fé, que creem no Deus que servem, que têm esse Deus como seu Senhor e seu Salvador. É algo que eu digo aqui muitas vezes, eu falei muitas vezes. Como nós precisamos aprender a confiar em Deus? Como é utópico nós cantarmos e declararmos que confiamos em Deus que pode todas as coisas, confiamos no Deus que vai nos levar para toda a eternidade, confiamos numa vida eterna na presença de Deus, mas morremos de medo da segunda-feira. A segunda-feira nos assombra. Por quê? Porque não estamos confiando que Deus está conosco dentro do trem, do ônibus, do carro, do quartel, do hospital, da sala de aula, da faculdade ou de onde quer que seja. Nós achamos que a segunda-feira depende do nosso braço. E sim, eu e você somos mordomos, temos que fazer decisões, temos que ter cuidado, temos que gerenciar a nossa vida, mas precisamos fazer essas coisas em fé. Você entende? A atitude do povo de Israel fez o povo de Israel, aquela geração, não entrar. Quer ver um outro exemplo? Abra rapidinho a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus 13, verso 58. O famoso episódio que a gente cita sempre, que Jesus, o profeta sem honra, o profeta tem honra em sua casa, aí a gente fica falando, né, que o profeta não tem honra em sua casa. Tá, o profeta não teve honra em sua casa por quê? Verso 58, não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, por causa da não fé deles. Gente, um povo que estava com a presença de Jesus, o mesmo Jesus que levantou mortos, que curou cegos, que curou leprosos, que curou hemorragia, que curou aleijados, que fez coisas extraordinárias, não pôde fazer muitos milagres, não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade. E deixe-me até corrigir a minha fala, porque eu falei não pôde, não, ele não realizou. Poder ele podia. Porque a minha incredulidade não tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a dependência que eu tenho dele. E sabe qual é o problema? Por que Jesus não realizou? Porque a incredulidade desonra a Deus. Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. A incredulidade de Nazaré. E a incredulidade, querido, é uma desonra a Deus. Quando eu e você na nossa vida, no nosso dia a dia, que dizemos ser servos de Deus, que dizemos ser homens de Deus, que cantamos aqui que Deus pode tudo, que declaramos que o Senhor é rei, que declaramos que amamos o Senhor, que Ele é o Deus da criação, que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Deus que pode todas as coisas, mas na nossa vida diária, nossa vida não é mantida, não é movida por atitudes de fé. Não estou falando de coisas exageradas, não estou falando de exibicionismos, não estou falando de invenção de moda, eu estou falando de uma vida natural de fé. Abre a tua boca e abençoa alguém, dá o passo, tome a decisão, faça o trabalho, seja mordomo fiel, tenha uma atitude coerente, vá adiante, pare de esmorecer, não retroceda, mas vá em frente. Atitudes de fé. Você já imaginou, querido? Quanto você pode estar perdendo
quanto você pode estar perdendo por estar com o coração incrédulo? Não estou falando de perder salvação, não estou falando de perder a bênção comum, porque Deus é o Deus que nos abençoa sempre. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e o Senhor nos abençoa, Ele cuida de nós. Mas eu estou dizendo, quantas coisas talvez Deus já tenha querido dar a você, tenha desejado levar você a experimentar, lugares a vivenciar, projetos, ações missionárias, trabalho ver mudanças na sua empresa, ver transformações na sua escola onde você dá aula, ver mudanças na vida de amigos, cuidando de pessoas que precisam. Quantas alegrias você teria de estar vivendo tudo isso, mas você está com o coração incrédulo. E deixe-me dizer para você algumas características de um coração incrédulo. Um coração incrédulo é um coração murmurador, é um coração crítico, é um coração desanimado, é um coração medroso, cheio de medo, nunca tem coragem, está sempre, a gente conversa, tem pessoas que chega a contagiar esse medo e esse desânimo. A gente conversa com a pessoa, fala de algum projeto, de alguma coisa, a pessoa fala assim, seria bom, né? Seria bom, mas tá tão difícil, né? A vida é tão difícil, é tudo tão ruim, né? Acorda! Acorda, gente! O Deus que nós servimos é o Deus que nos leva e quer nos levar além. Mas essa vida diária de fé, perceba bem, ela é diferente do dom e do fruto, porque ela é uma vida de atitudes. Atitudes que manifestam um coração que confia em Deus. Um coração que não sai por aí inventando moda, dando piruetas. Eu vou dar piruetas no meio da Intendente Magalhães que carro nenhum vai me atropelar. Não é disso que eu estou falando. Não é de loucura. Mas eu estou falando de uma vida diária. Uma vida de quem não precisa ficar em casa morrendo de medo. A mãe que fica em casa desesperada, morrendo de medo porque a filha está na faculdade. Será que minha filha vai voltar viva para casa? Será que minha filha, será? Ei! Cadê a atitude de fé? Entrega a tua filha ao Senhor, entrega teu filho ao Senhor, entrega o seu amanhã ao Senhor, entrega o seu hoje ao Senhor, porque ainda que falte alguma coisa, nada fugiu do controle de Deus. Ainda que as barreiras surjam, Deus continua sendo Deus. Ainda que a doença chegue, Deus continua sendo Deus. Ainda que as ameaças surjam, a bala perdida chegue. Não estou dizendo que nós não estamos sujeitos a coisas ruins, mas eu estou dizendo para você, ei, a sua vida está ou não nas mãos de Deus? A sua vida está ou não no controle de Deus? Se está no controle dele, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez, querido, você esteja cansado. É interessante que a pessoa com o coração incrédulo, ela acaba tendo uma inveja velada de quem consegue viver por fé. Porque você vibra com testemunhos e vitórias de crentes que falam que fizeram um projeto missionário, que dedicaram a vida. Aí você assiste o filme de Jim Elliot, que foi missionário e morreu no campo, e depois a família dele, a mulher dele, vai fazer missões no mesmo lugar onde ele foi assassinado, e ganha aquela aldeia toda para Jesus. Aí você acaba o filme vibrando pela fé daquela mulher. E no fundo, você está com o coração cheio de inveja, porque você não está vivendo isso. Você não está vivendo isso. E aí eu te pergunto, será que é fácil para uma mulher saber que seu marido jovem, com filhinhos pequenos, foi no meio da selva para evangelizar uma aldeia e chegou lá, foi morto? Ele e os amigos missionários foram assassinados. Será que foi fácil para ela? E depois ela recebe essa notícia, ela vive o luto, e ela e as outras esposas tomam uma decisão: nós vamos voltar para lá, e nós vamos continuar o trabalho que nossos maridos não conseguiram. Será que foi fácil para elas tomarem essa decisão?
Mas elas tomaram. E elas viveram coisas extraordinárias com Deus ao tomarem essa decisão. Por uma vida de fé. Não é uma vida ausente de problemas. Não é uma vida, enche a boca aí e declara que você vai ser o cara. Você não vai ser coisa nenhuma. Começa a declarar besteira por aí. Mas é uma vida de quem sabe. Se tem sol, Deus está no controle. E eu gostei tanto de ouvir o Régio começando aqui a ministração, porque eu não conversei nada com ele sobre a pregação. Se tem sol, Deus está no controle. Se tem chuva, Deus está no controle. Se as portas estão fechadas, Deus está no controle. Se as portas se abriram, Deus está no controle. É diário, é todo dia, não é excepcional, não é um boom que estourou e apareceu um clarão aqui. Claro que Deus é Deus. Se Ele quiser fazer uma teofania aqui, que é a manifestação de Deus, Ele pode estourar agora aqui um clarão e todos nós cairmos em rosto em terra e termos uma manifestação gloriosa de Deus. Isso é lindo e é espetacular. Mas o que Deus está nos convidando a viver é segunda-feira, quando o irmão Ronaldo levantar para ir para o seminário, cansado, ele vai lembrar, Deus continua sendo Deus. Quando o Sérgio for lá ver a mãezinha que vai operar, vai com o coração em paz, porque Deus continua sendo Deus. Quando o César for abrir mais um dia a oficina, e sabe que tem um monte de duplicata em cima da mesa para pagar, estou trabalhando, estou fazendo a minha parte. O restante é a parte de Deus. Quando Daniel chega lá no novo quartel, que vai ter que assumir compromissos e comandar, que a turma é difícil, vou dar o meu melhor. Vou fazer o que eu sei fazer. O restante é Deus quem faz. É diário. É de segunda a segunda. Irmãos, por favor, não me ouçam equivocadamente. Isso é um aprendizado para mim. Minha esposa está aqui, que sabe melhor do que ninguém os dias que eu acordo desanimado, que eu não quero nem sair da cama. Mais uma coisa eu sei, Deus continua sendo Deus. E Ele é o Deus da nossa vida, igreja. Alegre esse coração. Se alegre nele. Experimente a presença dele. Eu quero convidar você a olhar para essa verdade. O justo viverá pela fé. Abacuque fala isso no capítulo 2, depois em Romanos 1, 16, 17. Nós vamos ver Paulo falando que a salvação é pela fé, porque o justo viverá pela fé. E a frase, eu queria deixar uma frase que eu queria que você guardasse hoje, e você levasse hoje no seu coração essa frase. A vida de Deus só pode ser vivida pela fé. Você pode repetir comigo essa frase? A vida de Deus só pode ser vivida pela fé. É pela fé. Não é mágica, não é estalando o dedo, não é fazendo barganha com Deus. É simplesmente um dia de cada vez, fazendo a minha parte, buscando andar em santidade, buscando conhecer a sua verdade, buscando confiar, buscando experimentar a provisão e o cuidado de Deus. Já estou caminhando para encerrar, mas me permita ler um trechozinho aqui do livro que me chamou muita atenção, a maneira como o autor coloca. E eu vou ler bem pausado para você conseguir acompanhar. Ele diz assim: essa é então a essência da mensagem do Evangelho. Existe uma vida eterna, divina, que a fonte é simplesmente Deus. Então a essência do Evangelho é que Deus nos propõe uma vida eterna com Ele. Ok? Tranquilo aí para todo mundo? Uma vida eterna que nos é garantida na pessoa de Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu ganho de Deus essa vida eterna garantida para mim e para você. Amém? Estamos juntos?
O Senhor tornou essa vida disponível para nós em Jesus Cristo. Conforme recebemos o Salvador no coração pela fé, e rendemos nossa vida a Ele em total obediência, recebemos nele, em Jesus, a vida de Deus, a vida eterna. Essa vida não é algo reservado para outro mundo, ou uma existência futura. Presta bem atenção. Porque a gente às vezes pensa em vida eterna depois que a gente morrer. Sim ou não? A gente acaba pensando na vida eterna depois da morte. Só que olha o que o autor está chamando a nossa atenção. Essa vida não é algo reservado para outro mundo, ou uma existência futura, mas algo que podemos experimentar aqui e agora. E aí ele cita 1 João, capítulo 5, primeira parte do versículo 12, que ele diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Temos a vida eterna neste exato momento. Temos a vida eterna a partir do momento que temos o Filho. Temos a vida eterna a partir do momento que fomos salvos. A partir do momento que nós somos salvos, nós recebemos a vida eterna. E essa vida eterna, que começa nesse exato momento, ela é por toda a eternidade. Começou agora. Começou no dia que você rendeu sua vida a Jesus. Mas ela é para sempre. Quem está em Cristo não morrerá jamais. Você entende isso? Ela é nossa para a aproveitarmos a partir do instante em que verdadeiramente colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Aqui está o ponto de uma vida em fé. Se eu já estou vivendo a vida eterna, se eu vivo a vida eterna na chuva, é vida eterna. Se eu vivo na doença, é vida eterna. Se eu vivo perto da beira da morte e estou morrendo, eu estou transicionando essa vida eterna. Mas a vida já é minha. Cristo já me deu. E o que tem importante na minha vida é a glória eterna com Ele. E tudo que Ele me dá nesse mundo, e tudo que eu recebo, e tudo que eu produzo, e tudo que eu tenho, e tudo que eu conquisto, é um presente, é uma dádiva de Deus, mas é para a glória dEle. Então, ao invés de eu ficar acumulando tesouros na terra, que tal eu começar a acumular tesouros no céu, já que eu tenho uma vida eterna que eu já comecei a viver? Então, ao invés de ficar preocupado com as coisas do amanhã, eu vou começar a abençoar vidas que precisam conhecer o amor desse Deus maravilhoso. Eu vou começar a falar para minha mãe, para o meu tio, para minha avó, para o meu primo, para o meu vizinho, que não estão vivendo a vida eterna, que há uma vida plena, uma vida divina, uma vida de Deus à disposição para todo aquele que crê. E é essa vida, querido, que é aquela pessoa que você mais ama e que talvez foi embora tão repentinamente, ela continuou vivendo, porque ela já vivia aqui com o Senhor, e ela continuou vivendo na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas a verdade é que a vida em Deus só pode ser vivida pela fé. Pela fé vivemos a vida eterna desde já, recebemos a salvação e fomos colocados em um novo patamar de vida. Tudo que fazemos, a qualquer momento, em qualquer lugar, faz parte desse viver eterno. Entende? Tudo que fazemos. Por isso que eu estou afirmando para você, e quero que você saia daqui guardando isso no seu coração: a vida em Deus só pode ser vivida pela fé. E é interessante que a gente olha a Bíblia e a gente vê vários exemplos de Jesus mostrando isso para a gente. Em Lucas 6, ele fala, por exemplo, que quando somos fiéis no pouco, Ele nos colocará no muito. Por quê? Porque é só quando eu vivo pela fé no pouco, é que eu tenho chance de viver pela fé no muito. Não é pela minha força, nem pela minha capacidade, mas é pela fé que eu tenho no Deus que está cuidando de mim no pouco. É o mesmo Deus que pode cuidar de mim no muito. Quando eu olho Romanos 12, que sou chamado a um culto racional, o meu culto racional, a dedicação do meu corpo e da minha vida a Deus, ela é pela fé, numa atitude de fé, de um coração entregue. Por quê? Porque não há nada em mim que agrade o coração de Deus.
Eu sou pecador, sou miserável, e se dependesse de mim, eu estaria condenado ao inferno. Mas pela fé eu posso chegar diante de Deus com a minha mente, com o meu coração, com todo o meu ser e adorá-lo, porque eu estou na presença dEle. Tudo que eu vivo, tudo que eu faço, tudo que eu experimento, vem de Deus. É tão bacana isso. A própria promessa de Deus, a provisão da nossa vida, os exemplos que Deus opera na vida dos discípulos. Quando os discípulos cobrados do imposto, Jesus vira para Pedro e fala assim: vai lá no rio e pesca. E ele pega um peixe, dentro do peixe tem as moedas suficientes para pagar os impostos. Seria muito mais fácil Jesus ter mandado ele pegar na bolsa das ofertas? Seria muito mais fácil ele ter pego das economias? Mas por que Jesus manda pescar? Eu creio que é um testemunho para mim e para você. Continue pescando, querido. Continue trabalhando. Continue fazendo a sua parte. Que tudo que você precisa, Deus vai providenciar. Pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Por que orar e agradecer 5 pães e 2 peixinhos? Para reforçar que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Não é porque esses pães e esses peixinhos são mágicos ou especiais, mas é porque quando nós estamos dispostos a cuidar e a obedecer e a servir pela fé, Deus provê tudo que nós precisamos. E mais interessante, quando Jesus manda os discípulos pela primeira vez a uma viagem missionária, lá em Lucas 9, Jesus diz assim: não leva bolsa, não leva provisão, não levem nada. Por que Jesus dá essa ordem? Porque Jesus quer deixar claro que aquele que vive para mim, vive de mim. Entende? Aquele que vive para mim, vive de mim. Vida por fé é uma vida diária, como eu já falei. E essa vida em Deus, que só pode ser vivida pela fé, é de um coração que entende que sem essa fé, sem esse tipo de atitude, uma atitude simples, uma atitude diária, uma atitude confiante, sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque um coração incrédulo desonra a Deus. O pecado tem ganho força, querido, e espaço em nossas vidas por causa da nossa incredulidade. E me permita dar alguns exemplos rápidos. Nós pecamos, por exemplo, fazendo falcatruas nos nossos negócios para nos dar bem, porque não cremos que na honestidade Deus possa nos prover. Pecamos, por exemplo, quando adulteramos contra a nossa esposa ou contra o nosso marido, porque estamos mal no casamento, nosso casamento já acabou, não está legal, estamos frustrados, e porque não cremos no Deus que pode nos trazer de volta a relação e pode nos restaurar em amor, nós adulteramos fora do casamento. Ou como jovens, nos entregamos a uma vida de libertinagem, de pecado, de adultério, de adultério não, mas de fornicação, de incesto, de transas mil, porque não cremos que o Deus que servimos é poderoso para preparar um rapaz ou uma menina, como o meu mentor falava para mim muitas vezes, eu já falei aqui e quero repetir hoje, em algum lugar no mundo, Deus está preparando uma menina que vai completar e não complicar sua vida. Ele era americano e ele falava assim. Mas aí a gente não tem fé e a gente começa a ficar com todo mundo. Vai que dá certo com alguém. O pecado cresce na nossa vida à medida que a incredulidade toma conta do nosso coração. Quanto mais fortalecido estiver o nosso coração em fé, mais experimentaremos a fidelidade de Deus, porque a chave para a abundância física, emocional, material, não é dinheiro ou circunstâncias. A chave para a abundância de Deus na nossa vida é a fé. Crer nele. Crer no Deus que gosta de presentear quem se aproxima dele. O
pecado primário, querido, é a incredulidade. Quando a serpente tentou Adão e Eva no jardim, ele não tentou simplesmente com coisas boas, ele tentou colocando em xeque o que Deus tinha dito. Ele não tentou oferecendo coisas boas, ele tentou colocando dúvida no coração de Eva. A incredulidade é o pecado primário. Quando eu peco contra a minha família, é porque eu duvido do Deus que cuida da minha família. Quando eu peco nos meus negócios, é porque eu duvido do Deus que provê nos meus negócios. Quando eu peco para parecer o cara no meio da galera, porque eu duvido do Deus que tem o melhor para mim nessa vida eterna que eu já comecei a viver. Entende? E à medida que a gente entende isso, a gente vai compreender o que o autor de Hebreus está dizendo para nós, no capítulo 10. Capítulo 10, versos 38 e 39. Quando ele diz assim, Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Duas atitudes nesse texto. Quanto mais eu creio, mais perto de Deus. Quanto menos eu creio, mais longe de Deus. E aí, se eu voltar um pouquinho no capítulo 3, e eu ver a narrativa aqui do autor de Hebreus a partir do verso 7, quando ele cita o Salmo 95, ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Um coração incrédulo é um coração perverso, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Irmãos, é interessante que o autor de Hebreus está citando que aquele povo não pôde entrar no descanso. Descanso não era ausência de atividade, mas era o lugar prometido, o lugar de paz, o lugar de quietude. Quantos de nós não estamos entrando nesse lugar de quietude em Deus? Porque estamos com o coração incrédulo. E porque estamos com o coração incrédulo, nem dormir direito estamos dormindo. Nem dormir direito estamos dormindo. Por isso, nos aproximemos de Deus pela fé e vivamos tudo o que Ele preparou para nós. Porque a vida em Deus só pode ser vivida pela fé. Eu gostaria de orar por você, querido. Gostaria de orar pela sua vida. Eu sei que é difícil. Uma vida diária de fé. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando o exame médico não é tão bom. Quando as contas chegam mais altas do que nós esperávamos.
quando a crise no emprego aparece, quando o caos na família está estabelecido, quando uma notícia que desorienta. Eu sei que não é fácil, mas nós somos chamados por Deus a experimentar um dia de cada vez. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Eu sou o teu provedor, o Jeová Jireh. Eu sou a tua paz, o Jeová Shalom. Eu sou o Deus que te cura, o Jeová Rafá. Eu sou Deus. E se você está em mim, você já está vivendo em mim. A vida que agora vivo na fé, viva no Filho de Deus. Esse é o convite do Senhor. Então eu quero fazer 2 convites nessa noite, porque eu sinto no coração de orar por vocês e por mim. Primeiro, tem alguém aqui que precisa viver essa vida em Jesus e ainda não deu espaço? Tem alguém aqui nessa noite que precisa dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero compreender o teu amor por mim, eu quero experimentar essa nova vida no Senhor. Tem alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor? Eu gostaria de orar por você, mas eu gostaria de orar também por você que está aqui nessa noite e sabe que é um crente em Jesus. Sim, você é um salvo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu irmão, minha irmã, mas seu coração anda inquieto. Você não entrou nesse descanso. Você precisa dessa fé diária. Você precisa dessa segurança. Você precisa dessa paz que excede todo o entendimento. Porque você não quer deixar de viver as promessas de Deus por causa de incredulidade. Você quer crer, você quer confiar. Eu gostaria de orar por você também. Há alguém na primeira condição que quer dizer para Jesus: Jesus, eu preciso de Ti, eu quero colocar a minha vida no Senhor. Há alguém que queira dizer isso para o Senhor nessa noite? Levanta sua mão onde você estiver. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor nessa noite? Jesus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser transformado, eu quero entender esse amor do Senhor por mim. Há mais alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor? Levante a sua mão onde você estiver. Eu gostaria de orar por você. Há mais alguém? Mas talvez haja pessoas aqui no segundo caso, na segunda situação, que querem entrar nesse descanso da segurança. Eu estou vivendo uma vida eterna, quer na chuva, quer no sol, quer na saúde ou na doença. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida é vida de Deus em mim. É Cristo vivendo em mim. E eu preciso descansar. Eu preciso alinhar a minha vida nessa certeza. Eu preciso confiar. Eu preciso experimentar essa vida diária de fé. Há alguém que precisa disso nesta noite? Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe. Nós temos uma canção que a gente possa cantar. Eu não vou convidar você para vir à frente hoje. Eu estou sentindo Deus fazer algo diferente. Eu queria que a gente ouvisse mais até do que cantasse. E enquanto o pessoal do louvor estiver cantando, e você quiser cantar, pode cantar, é claro. Mas eu gostaria que você orasse, que você fizesse essa oração: Senhor, eu preciso viver em fé. Eu quero, Senhor. Eu quero mudar minhas atitudes. Eu quero entrar nesse descanso. Eu quero experimentar esse favor do Senhor na minha vida. Eu quero. Então, enquanto o louvor vai estar cantando, minha fé ore. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém.
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Você orou? Você pediu isso a Deus? Então vamos ficar de pé agora. E agora vamos cantar juntos e vamos declarar: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Esteja tudo bem ou tudo indo mal, o Senhor é o meu Deus. Eu esteja cansado, o Senhor é quem vai me renovar. O meu dia de amanhã pertence a Ti. As lutas eu sei que estão aí, mas eu sei que eu vou vencer cada uma delas, porque o Senhor entra na guerra comigo. Faça uma aliança com o Senhor nesta noite. Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou trabalhar da forma melhor que eu posso. Eu vou estudar da maneira mais diligente. Eu vou ser um mordomo fiel. Eu vou caminhar em santidade. Eu vou lutar para obedecer. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Me ajuda nas minhas limitações. Mas o restante, Pai, eu espero em Ti. Eu confio em Ti, porque não está em minhas mãos. Está nas mãos do Senhor. Vamos terminar o culto desta noite fazendo desse louvor uma declaração de fé. Uma declaração de quem quer andar de segunda a segunda em fé. Amém? Nós não queremos não fé na nossa vida. Nós queremos fé em todos os momentos e em todas as circunstâncias, nas pequenas e nas grandes. Total dependência do Senhor. Amém? Vamos cantar, vamos declarar isso como um compromisso com o nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente
Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Querido, deixa seu ouvido ouvir a tua voz. A te adorar pelo que É a sua declaração de fé. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glorifique esse Deus soberano, querido. Creia na soberania desse Deus, na segurança que Ele nos dá, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu creio e eu clamo ao Senhor nesta noite, que o Senhor derrame bênçãos multiplicadas sobre a sua vida. Que seja um tempo de portas abertas, que seja um tempo de cura, que seja um tempo de prosperidade, de renovo, de alegria. Mas como aprendemos essa noite, mesmo se não forem tão bons assim os dias, Deus continua sendo Deus. Amém, querido? Então, com essa segurança e com essa certeza, vá em paz para uma semana em fé, na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.